E aí, molecadinha, tudo bem? Sejam bem-vindos. Como vocês estão? Curtindo aí a quarentena? Todo mundo preparado para voltar amanhã? Amanhã é um pouquinho diferente para todo mundo, né? Vamos trabalhar de casa. Aí vamos ser apresentados a esse novo método à distância, que nada substitui o professor em sala de aula, mas a tecnologia está aí. É uma coisa que mais cedo ou mais tarde a gente estaria exposto. Eu, por exemplo, faço faculdade de física à distância. Eu tenho uma aula por mês que eu tenho que ir lá. É bem complicado, bem difícil, precisa de muita disciplina, de muita dedicação. Então, esse momento aí vai ser bem diferente para vocês, né? Vai ser bem novo. Bom, para todo mundo, né? Que nós somos professores, não temos isso ainda para vocês. Alguns têm uma certa experiência em fazer videoaula, outros não. Eu tenho o canal, mas a didática é bem diferente. A gente está batendo cabeça aí também, tentando encontrar melhor forma de trabalhar isso com vocês. Também estamos cheios de dúvidas, também estamos cheios de incertezas, mas com o tempo a gente vai acertando tudo. Vocês não vão ficar na mão, não vão ficar no escuro. Ninguém vai perder o ano por conta da pandemia, que era uma coisa que ninguém esperava, ninguém planejava isso, né? Então a gente está se adequando do jeito que dá. Então, a princípio, vocês vão ter as aulas no centro de mídias ou na TV e tudo mais, e a gente vai ser mais um suporte às dúvidas que vocês tiverem, pelo menos é o que eu entendi. No meu caso, matéria de física, eu não pretendo ainda fazer videoaulas das matérias que a gente tem no nosso currículo. Eu não vou preparar uma aula específica, tal, porque como eu falei, a didática é diferente, eu ainda não tenho muita experiência com isso. Eu acho que tem canais muito melhores que os meus para fazer esse tipo de trabalho. O que eu quero fazer com vocês nesse vídeo é já para facilitar toda a parte de pesquisa que vocês vão ter que fazer, todo esse período que vocês vão estar em casa, vocês vão ter que trabalhar sozinhos. Nós, professores, vamos estar do lado de cá como um suporte, como um auxílio, mas a parte de pesquisa, de estudo, de achar o material mesmo, de caçar tudo isso, vai ser, vocês vão assistir o videozinho aí no centro de mídias, as aulas que o governo do estado está passando, e a gente vai ficar aqui como, né, você levanta a mão e a gente está aí para ajudar vocês. Pelo menos é o que eu entendi. Tá? Amanhã, na hora do vamos ver mesmo, é que a gente vai perceber e descobrir o que está acontecendo e como que vai funcionar isso. Tá? Então, com esse vídeo aqui, eu queria falar para vocês rapidinho o conteúdo que vocês têm que procurar para passarem no primeiro bimestre. O secretário falou aí que a gente não volta para as aulas presenciais antes do final de maio, então provavelmente é em junho ou julho que a gente vai voltar para a sala de aula. Mas o bimestre vai correr a partir de amanhã. Então a gente vai ainda ter que pensar numa forma de avaliação, uma forma de verificar se vocês entenderam o conteúdo ou não, enfim. Mas vocês vão ter que estudar, vocês vão ter que caçar essas coisas. E eu, como eu falei, não vou fazer ainda videoaula, mas é interessante vocês terem o conteúdo do nosso currículo do primeiro bimestre. Tá? Então eu vou passar para vocês. Tá? A partir de agora eu vou dividir o vídeo, vou mandar depois o link certinho dividido para vocês, do primeiro, segundo e o terceiro ano. Tá? Primeiro ano, então a partir de agora, o pessoalzinho do primeiro ano fica aí, o pessoal do segundo e terceiro ano, olha na descrição aí o momento que vocês têm que entrar para ver a parte de vocês, tá? Vamos lá. Primeiro ano, de acordo com o currículo paulista, primeira série de ensino médio, os conteúdos, como eu já falei para vocês, é o estudo do movimento, as suas grandezas, variações e conservações. Então, o conteúdo que vocês têm que tem que ser passado para vocês é identificação, caracterização e estimativa de grandezas do movimento. Lembra que eu falei para vocês em aula, vocês têm que saber
ver o que está em movimento, identificar o ponto de referência, né, que o movimento é sempre referente a alguma coisa. Vocês têm que estimar as grandezas desse movimento, metros por segundo, quilômetro por hora, calcular isso. Lembra, eu não peguei matemática pesado com vocês, porque eu acho que a física é muito mais que isso, a matemática vem como um segundo degrau disso. Mas a matemática é a fórmula e boa. Né? Observação de movimentos do cotidiano, tudo que vocês têm no dia a dia, distância percorrida, tempo, velocidade, massa e tudo mais. Né? A gente ainda não chegou no estudo da massa, como a massa altera e influencia o movimento, mas eu acho que é muito fácil de todo mundo perceber como um carro mais leve se movimenta muito mais fácil do que um ônibus. Então aí vocês já têm visualmente, né, no dia a dia, vocês já percebem como a massa influencia no movimento e em todas as forças que estão inclusas aí no estudo do movimento. Quanto mais pesado, mais força, mais inércia e tudo mais que complicam o movimento, né? Sistematização dos movimentos segundo as trajetórias, variações de velocidade, etc. Então a gente tem que estudar se o movimento é retilíneo uniforme, se o movimento é acelerado, se ele é retrógrado, se ele... Enfim, tudo aí, né? Quantidade de movimento, a gente ainda não chegou nesse pedaço, a gente não tinha chegado nesse pedaço. Quantidade de movimento linear, variação e conservação. Acho que em uma turma eu já tinha chegado na parte de aceleração. Então aí entra na variação de movimento, né? A aceleração é a alteração da velocidade durante um tempo. Então, modificação nos movimentos decorrentes de interação ao se dar partida a um veículo. Variação de movimentos relacionada à força aplicada e ao tempo de aplicação. Então, o exemplo são os freios ou os mecanismos de aceleração, ou quando você empurra alguma coisa, quanto mais força você coloca, mais aceleração, mais velocidade você tem. Quanto menos força, menos aceleração, menos velocidade. Então, isso é a variação dos movimentos relacionada à força aplicada. No freio é a mesma coisa. Quanto mais você pisa no freio, mais você altera a velocidade. Quanto menos você pisa no freio, quanto mais você pisa no acelerador. Basicamente, em linhas bem gerais, é isso. Esse aqui da modificação dos movimentos decorrentes de interações ao se dar partida a um veículo. Boi aí também. Conservação de quantidade de movimento em situações cotidianas, ainda não chegamos a esse tópico, eu acho que nenhuma aula, que a conservação de movimento é um pouquinho aí do estudo da mola, um pouquinho do estudo da inércia, a gente começa a falar um pouquinho da inércia, da força que você tem quando você está numa rampa, né? Que você tem uma quantidade de movimento ali. E por último, as leis de Newton, que são aí as mais famosas talvez da física, que não tem muito segredo, né? São as 3 leis de Newton. Então temos aqui as leis de Newton na análise do movimento de partes de um sistema mecânico. A gente faria uma decomposição ali das forças de um sisteminha mecânico, de um movimento de, sei lá, de um carro, e a gente ia fazer interação, né, quando você acelera e você fica para trás, quando você freia, você vai para frente, tudo isso tem a ver com as leis de Newton. Relação entre as leis de Newton e as leis de conservação, que também entra aí, quando você tem um certo movimento e você para, você conserva esse movimento para ser jogado para frente, né? Você tem os projéteis, você... Enfim, muita coisa. A gente não chegou até aqui, provavelmente seria agora, esse finalzinho do primeiro bimestre, a gente começaria a entrar nas leis de Newton. Então tudo isso é para vocês prestarem atenção nas aulas que vai ter no aplicativo, pesquisarem, e eu vou estar aqui para tirar dúvida. E aí mais para frente eu acho que a gente vai provavelmente aí, não sei, fazer alguns exercícios do nosso livro, fazer exercício junto. Aí a gente pode fazer uma live, ou eu posso fazer... passar para vocês exercícios específicos em vídeo e depois fazer o vídeo da correção, da explicação. Mas a parte de conteúdo mesmo, eu
aí fica da nossa escolha. Eu posso fazer o vídeo para vocês, posso fazer a videoaula para vocês, ou posso indicar o canal onde tenha isso, que são os canais que eu seguia também, que eu sigo, para tirar alguma dúvida. Vamos ver. Como eu falei, a gente está boiando aí, tá? Eu vou deixar esses slides, enquanto eu falo, deixo aí para vocês terem os tópicos que vocês vão pesquisar e que provavelmente vai ser abordado nas aulas aí do centro de mídia ou de onde vocês estiverem assistindo. Tudo bem? Então já me coloco à disposição de vocês pelo Google Classroom, que vai ter aí disponível para vocês, pela caixa de comentários aqui, pelo meu e-mail, physicrockandroll@gmail. Pode, sabe, deboiar aí comigo, porque pelo que eu vi nos horários, eu não lembro de ter visto aulas de física, específicas de física. Então eu não sei como que vai ficar essa parte do nosso conteúdo, mas estamos aqui, né? Não estou de férias, nenhum dos professores estão de férias. A gente sabe que eles dão mais foco para português e matemática mesmo, né? Para as linguagens, mas física é a linguagem do dia a dia, né? Física é o estudo da natureza, não pode ficar de fora. Então aí depende agora do trabalho de vocês, tá? Me procurem e a partir de agora, pessoal do segundo ensino médio. Então, pessoal do segundo ano do ensino médio, vou passar para vocês os itens que vocês têm que pesquisar ou que vai ser abordado nas aulas aí do Centro de Mídia de São Paulo, para vocês terem ideia das habilidades e do conteúdo que seria passado para vocês, né, nesse primeiro bimestre. As aulas voltam agora, a gente não vai voltar para a sala de aula antes de junho, julho, talvez, mas o bimestre continua contando aí no comecinho de maio, eu acho que 8 de maio, não tenho certeza, não sei, as datas estão meio bagunçado, que a gente vai finalizar o bimestre. Então, se estivéssemos em sala de aula, já teria finalizado semana passada. A gente vai ter mais um tempinho para abordar esses assuntos com vocês. E os assuntos que eu teria que passar para vocês durante as aulas são esse aqui. Vou deixar na tela, tá? E vou falando um pouquinho de cada um com vocês. O que eu deveria passar para vocês durante o bimestre é isso aqui. Então, os conteúdos do segundo médio, eu falei para vocês que é o estudo do calor, né, do meio ambiente e tudo mais. Então, calor, ambiente e usos de energia. Calor, temperatura e fontes, a gente chegou a falar isso, né, a diferença de calor, temperatura, que é energia térmica em movimento, fenômenos e sistemas cotidianos que envolvem trocas de calor. São os tipos de troca de calor, né? Eu falei para vocês do forno elétrico, que eu gosto muito de usar exemplo da cozinha. Tem o sol, toda a irradiação, convecção, todas as formas de transmissão de calor e tudo mais. Trabalhei com vocês os termômetros, as unidades de medida de temperatura. Então, não chegamos a passar bastante coisa daqui, né? Controle de temperatura em sistemas e processos práticos. Isso aqui é o termômetro, né? Como a gente mede, você tendo uma medição, você consegue fazer um controle. Procedimentos e equipamentos para medidas térmicas. Termômetro, eu cheguei até a falar como é construído um termômetro. Qualquer um pode fazer a sua própria escala termométrica para medir e comparar com alguma coisa, né? Procedimentos para medidas de trocas de energia envolvendo calor e trabalho. Isso aqui a gente ia entrar, era o próximo passo, que aí ia transformar o trabalho, o calor em trabalho, né? As máquinas que usam o calor, as turbinas e tudo mais, que a gente não conseguiu entrar nisso, mas é basicamente transformar o calor em trabalho. Propriedades térmicas, dilatação, condução, capacidade térmica, calor específico, dilatação, cheguei a conversar um pouquinho, condução de calor, que é a transmissão de calor, né? Como eu falo muito, né? Como que o calor do sol chega até a gente, ele aquece a atmosfera, tudo isso é condução de calor. Capacidade térmica, cheguei a dar uma pincelada em algumas turmas, que varia de acordo com o material, né? Cada material tem uma capacidade térmica diferente. Você tem os isolantes térmicos, você tem os materiais que são melhores condutores e tudo mais. Aí calor específico também entra nisso,
de valores de material para material. A gente tem um cálculo, essa parte é bem, não é chato, bem trabalhosa, porque você tem as tabelinhas dos metais, você tem vários exemplos disso trabalhando aí. Quantificação de trocas térmicas em processos reais. É troca de calor, é a parte matemática da troca de calor, de calcular quando que o sistema entra em equilíbrio, quanto de calor que passa de um corpo para o outro, em determinado tempo, de determinado material, aí é a parte matemática. Modelos explicativos de trocas térmicas na combustão, convecção e radiação, isso aqui é fácil, né? A gente tem a panela, tem o sol, tem os ventos, tudo isso são os modelos explicativos da troca térmica, né? O ar esquenta aqui embaixo, sobe, e o ar que está lá em cima, que está mais frio, ele vai descer, então você tem essa troca que gera os ventos. Na água mesmo, quando você vai ferver a água, ela aquece embaixo, perto da panela, sobe, o de cima desce, e aí você tem, de cima sobe, o de baixo desce. Você tem toda essa convecção, essa troca de calor que sobe e desce, e radiação é a do Sol, que é a principal que a gente tem para explicar para vocês, mas tem todo o espectro aí de luz infravermelho, né, que a gente tem no forno elétrico, que fica vermelhinho lá e aquece o forno e tudo mais. E clima e aquecimento, a gente não chegou nem perto disso, mas a gente trabalharia com aquecimento global, efeito estufa, por que acontece o efeito estufa, o que está acontecendo, o que vai acontecer, né? É a próxima pandemia nossa, é o aquecimento global, e a avaliação de hipóteses sobre causas e consequências de aquecimento global. Esse assunto aqui é bem legal, que como falei, infelizmente é o nosso próximo corona, que a ciência está aí batendo na porta, avisando que precisa tomar cuidado, e a galera tá deixando isso de lado. Esses são os conteúdos que vocês teriam que receber, né, durante as aulas. Basicamente, estudo do calor e o que acontece com o calor, como ele é transmitido, e quantificar isso, né? Vocês têm que saber de que forma o calor vai de um material para o outro e calcular o tempo que isso leva, como que isso leva, a diferença de um material para o outro. A gente trabalhou aí com os bimetálicos, né? Então você tem metais diferentes em contato, que eles têm a dilatação diferente, que aí trabalham com um termômetro bimetálico, né? Com as medições, então aí vocês já tiveram um pouquinho de uma pincelada do que é isso. É bem simples, aqui a parte matemática é um pouquinho mais delicada, porque tem essas tabelinhas, são números com muita casa decimal, que sempre dá uma dor de cabeça aí para a galera. Mas eu sempre falo, a matemática é o segundo passo na física. É muito importante que vocês tenham os conceitos bem colocados dentro da cabeça de vocês, porque aí a matemática fica bem mais simples. Que eu falo, matemática é outra matéria, é outra coisa, mas o que eu estou falando para vocês aqui é o famoso mata cobra e mostra pau. Eu vou falar para vocês que o calor de uma panela, você leva 1 litro d'água, leva tantos minutos para aquecer. Aí vocês vão falar, beleza, prova. Aí eu ponho na matemática e provo para vocês. E a gente faz experimentalmente e prova para vocês. Então, mas vocês saberem o que está acontecendo ali, isso é a física. Vocês saberem que a água está subindo, que o calor está passando pelo metal, do metal está passando para a água. Cada um tem um aquecimento diferente, né? O metal se aquece muito mais rápido. Tudo isso vocês têm que saber o que é a química, a física. Vocês têm que saber o que está acontecendo ali dentro. Vocês têm que saber falar isso para mim, o que está acontecendo ali dentro. Calcular também, vocês têm que saber, porque é cobrado isso, mas a física, no meu entender, do jeito que eu passo para vocês, a física vem primeiro. Tanto que vocês escreveram pra caramba e quase não fizemos conta, quase não entramos na matemática. Mas eu espero que, se alguém perguntar para vocês o que é temperatura, que vocês saibam dizer que é energia térmica em movimento. Então, a gente ia entrar agora na parte
matemática, e aqui eu falei que essa parte de condução, capacidade térmica é um pouco mais difícil, porque cada material tem o seu valor diferente, né? E quando você tem interação entre dois materiais, você tem que fazer o cálculo de um, do outro, e depois trabalhar isso. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, como eu falo. Vocês precisam focar muito em interpretação de texto para vocês conseguirem fazer a modelagem matemática do que está sendo passado no texto. Né? Eu fiz algumas salas aí, transformação de unidades de Celsius para Fahrenheit. Aí eu mudei para fazer de Fahrenheit para Celsius, ninguém sabia fazer mais. Era a mesma fórmula, o mesmo exercício, só que falei alguma coisa aqui, o assistente do Google cortou meu vídeo. Mas enfim. Em física, além da matemática, vocês têm que ter o português, a interpretação de texto bem certinha aí para vocês entenderem o que está sendo pedido e fazerem a modelagem matemática. Então, por isso que é importante vocês terem todos os conceitos bem guardadinhos aí, porque se vocês não entenderem o que está, toda aquela historinha que conta, né, que tem aquele texto desse tamanho e a pergunta está aqui no final. Se vocês não entenderem o texto, não entenderem tudo, vocês vão entender a pergunta, vocês vão saber o que tem que ser calculado, vocês vão lembrar do que está sendo pedido e aí vocês vão conseguir caçar lá em cima do texto todos os dados e fazer o resultado e aí tirar sua nota 10. Né? A gente ainda não sabe como vai ser feita a avaliação disso tudo, a gente também está bem meio perdido ainda, né? Estamos aí, domingo, estamos aqui estudando, vendo a melhor forma de passar o conteúdo para vocês, mas estamos aqui, né? Disponível. Vocês têm aí o Google Classroom, tem a caixa de comentários aqui embaixo para entrar em contato. Eu não sei como vai ser, como serão as aulas de física no aplicativo. Pelo primeiro horário que passaram, não tem. Eu vi matemática, português e tudo mais, não vi um horário específico para física. Mas durante essas aulas, os professores estarão online em todas as plataformas de acesso disponíveis para sanar dúvidas e questionamentos de vocês. Então, se não tiver mesmo física, pelo menos no aplicativo, vai ter física de alguma forma aí, que faz parte do currículo. A gente vai ter que trabalhar isso. Então, não deixem para descobrir amanhã que tem prova de física virtual na terça-feira. Tá? Então, se mantenham atualizados, aproveitem o tempo livre. É difícil, eu faço física EAD, é bem complicado você separar um tempo do seu dia só para fazer isso, mas tem ferramenta pra caramba pra gente estudar. Eu estou estudando probabilidade e estatística online e tem coisa pra caramba para quem quer aprender. Tem muita coisa. Então, agora é com vocês. Nós estamos passando aí por uma coisa única na nossa vida. Espero não ter que passar de novo por algo assim. Espero que agora a ciência tenha um pouquinho mais de valor e a gente se prepare para esse tipo de coisa, especialmente aquecimento global, né? Que a gente está aí no limite. A gente está avisando, o pessoal da ciência está avisando e... Mas enfim, esse é o conteúdo que vocês, né, teria que ser passado para vocês, é o conteúdo do nosso bimestre. Vale para pesquisa, vale para vocês caçarem esses tópicos e tentarem descobrir. Tem aqui. Então agora o papo é com vocês no terceiro ano. É a única sala de terceiro ano aí que a gente teve um tropeço aí no começo, né? Eu fui seguindo a lógica do livro e a lógica do nosso currículo é um pouco diferente, né? Mas nada que não dê para a gente corrigir, não dê para a gente trabalhar. Tá? Falei para as outras turmas aí, a gente não sabe ainda como que vai ser esse período. Nós temos aí as aulas no centro de mídia, temos as aulas na TV, mas eu não vi aulas de física. Mas faz parte do currículo, então de alguma forma isso vai ter que ser cobrado de vocês. Esse bimestre deve se finalizar aí no comecinho de maio.
E vamos ver o que vai dar para fazer, né? Não sei ainda como vai ser a avaliação, provavelmente vai ser no Google Classroom, vai ser alguma coisa digital mesmo, não tem outra forma. Estamos aí batendo cabeça, estamos aí tentando fazer o melhor para vocês não perderem um ano. Ninguém vai ser prejudicado, desde que queira também trabalhar um pouquinho, né? O EAD é difícil, é bem chatinho ficar em casa estudando sozinho, tirar um tempo longe de qualquer distração, sem TV, sem celular, sem gato miando em volta. Mas, pô, eu falei, vocês conseguiram se unir, levantaram aí, faltaram aquele dia no carnaval, a turma toda, eu nunca vi, em todos os anos que eu estudo, nunca vi alguém conseguir se organizar dessa forma. Então, se vocês conseguiram usar o cérebro de vocês para fazer isso, conseguiram se unir para fazer isso, vocês conseguem se unir para estudar e conseguir uma boa base aí para o próximo passo da vida de vocês, fazer Enem, faculdade e tudo mais. Então, felizmente agora a gente não pode estar todo dia cara a cara para conversar, dar risada, explicar a matéria para vocês, mas é legal, porque agora no dia a dia, da agora para frente, depois do terceiro ano do ensino médio, vocês vão ter que andar com as próprias pernas, né? Vocês vão ter que pesquisar mais do que fofocas de novela. E a gente está aí passando tudo isso junto, estamos todo mundo meio perdido, passando por essa coisa única dessa pandemia, e agora é descontar o prejuízo, né? Não existe correr atrás do prejuízo, ninguém corre atrás de prejuízo, a gente desconta o prejuízo. Então, tá vendo? Lucão também é cultura, ensino português também. Então vamos lá, ó. O que eu deveria passar para vocês no primeiro bimestre é o estudo dos equipamentos elétricos e circuitos elétricos. Eu comecei bem da base mesmo, bem de dentro do átomo para explicar para vocês o que acontece, mas o nosso currículo não pede mais dessa forma. A gente começa estudando o circuito elétrico e depois o que acontece lá dentro. A gente só alterou, mas nada de outro mundo, nada que não dê para vocês tirarem o atraso agora. Ó. Os conteúdos que deveriam ser passados para vocês são esses aqui, eu vou deixar na tela também. Ó. Equipamentos elétricos, terceira série do ensino médio, circuitos elétricos. Então, aparelhos e dispositivos domésticos e suas especificações elétricas, como potência e tensão de operação. Então, é entender o que é o 110 e 220, o que são a diferença entre volts, watts, amperes, por que um chuveiro tem 5.000 watts, por que uma lâmpada tem 20 watts, 50 watts, o que significa esse 20 watts, esse 50 watts, o que significa 50 watts e 100 volts, por que tem aquela etiquetinha do Inmetro na porta dos equipamentos, nos equipamentos elétricos, e entender o que é aquilo, né? Basicamente isso. Modelo clássico de propagação de corrente em sistemas resistivos é estudar a associação de resistores. Basicamente são associação em série, associação em paralelo. Cada um deles tem... Minha gata, princesa. Cada um deles tem um tipo diferente de cálculo da propagação de corrente elétrica, né? Em um você soma a corrente, em outro você divide, tem tudo isso aí. Então, associação de resistores, resumindo isso aqui, né? Avaliação do consumo elétrico residencial em outras instalações e medidas de economia. É aquilo que eu falei para vocês, que a gente tem que aprender a ler uma conta de luz, tem que aprender a entender o que é a potência elétrica e como economizar isso, né? Então a gente poderia estudar o que acontece quando a gente troca uma lâmpada incandescente por uma lâmpada fluorescente, por uma lâmpada LED. Tudo isso entra aí o conceito de potência e consumo de energia elétrica. Perigos da eletricidade, medidas de prevenção e segurança. Meus gatos estão correndo aqui. Né? Nada mais simples de fazer, né? Perigos da eletricidade, medidas de prevenção, explicar. É autoexplicativo. Campos e forças eletromagnéticas, a gente chegou a falar um pouquinho disso, né, quando eu falei de ponto de força, né, o campo eletromagnético, os vetores eletromagnéticos, a gente chegou a dar uma pinceladinha nisso. Então, ó, propriedades elétricas e magnéticas de materiais
e a interação por meio de campos elétricos e magnéticos. Valores de correntes, tensões, cargas e campos em situações do nosso cotidiano. Então seria, o que eu passaria para vocês é entender essas propriedades, entender que cada vez que você tem uma corrente elétrica, você também tem um campo magnético ali. Então é o conceito dos eletroímãs, que você liga na tomada, ele puxa o preguinho, você desliga, ele solta o preguinho. E entender que isso está em todo o campo. Onde você tem eletricidade, você tem um campo eletromagnético. Você tem os meios de fazer a isolação disso, mas você tem, o seu celular tem um campo eletromagnético ali, direto no seu cérebro. Seria isso, né? Entender essas interações da eletricidade e do magnetismo. Valores de correntes, tensões, cargas em campos e situações do nosso cotidiano. Eu ia passar para vocês exemplos das tensões que tem dentro do celular, das tensões que tem dentro da geladeira, que tem dentro da televisão, nas coisas do cotidiano, explicar para vocês o conceito de potência, corrente e voltagem de tudo que a gente tem em volta da gente em casa, né? Então, esses são os conteúdos do primeiro bimestre. Você vê que é bem pouca coisa. É que alguns aqui tem uma matemática um pouquinho mais chata. A associação de resistores é uma matemática bem simples, é soma de fração, mas identificar os tipos de associação de resistores, quando você entrar na associação mista, que você tem em série e em paralelo, os desenhos que são apresentados são um pouco confusos e a gente perde um pouco mais de tempo. Por isso que o conteúdo em si é pouco, são 1, 2, 3, 4, 6 tópicos para passar para vocês. Mas aqui tem as pegadinhas, as definições são um pouco mais confusas, porque são abstratas, né? A eletricidade não é uma coisa que você pegue na mão, até pega, mas você morre. Não é uma coisa que você tem ali no dia a dia para trabalhar, como o calor, por exemplo, que é matéria de segundo ano, né? Você consegue ver uma panela esquentando, mas você não consegue ver um campo eletromagnético sem um equipamento. Então é pouca coisa, mas a parte, pode ver que a parte de habilidades desenvolvidas já é um pouquinho maior. É muita coisa falada e um pouquinho mais de matemática para a gente trabalhar aqui. É isso. Esses são os conteúdos, essas são as habilidades que eu deveria tentar passar para vocês durante o bimestre. Então, estou aqui à disposição de vocês, physicrockandroll@gmail, caixa de comentários, Google Classroom. Vamos ver aí durante a semana que horário que vai ser a nossa aula de física nesse aplicativo, como que vai ser passado isso. Se não tiver no aplicativo, eu vou ter que trabalhar alguma coisa com vocês, eu vou ter que fazer a videoaula, vou ter que fazer alguma coisa, fazer os exercícios do livro. Vocês usam o mesmo livro que eu uso para dar aula, isso foi bem legal, um livro que eu já tinha, e é o mesmo que vocês receberam aí. Então a gente pode fazer uma lista de exercício. Estou aqui, estou à disposição de vocês para trabalhar, para bater papo, para jogar conversa fora. Durante o período de aula, quando estiver passando a aula de matemática, português, tudo mais, no centro de mídia ou na TV Escola, nós vamos estar online. Os professores vão estar online também para tirar dúvida de vocês. Então, é isso aí. Para o pessoal do terceiro ano, era isso que eu queria passar. Os recados iniciais eu já dei lá. É isso. Estamos aí para trabalhar com vocês, fazer o que for melhor para a gente sair logo dessa. A gente não volta em maio, né? Não sei se eu falei para vocês, eu falei nos outros, não sei se eu falei para vocês, mas enfim. A gente não volta em maio, a gente vai voltar em junho, julho, talvez. Tudo depende de como a quarentena funcionar, depende do quanto vocês ficarem em casa. Bom, estou à disposição. Se vocês quiserem, a gente pode montar uma videoaula, pode montar uma live, fazer alguma coisa assim. Então aí, vamos descobrir o melhor jeito de fazer. Eu também não estou trabalhando no meu outro trabalho da noite, então basicamente eu estou disponível aí quase 24 horas para vocês. Não deixem passar essa oportunidade, esse tempo que vocês têm livre, tá? Aproveitem, vocês que estão no terceiro ano, vocês já estão aí de cara, a gente não sabe como vai ser, mas de qualquer forma, Enem,
vestibular, vocês já estão aí prestes a cair no mercado de trabalho, não deixa passar em branco não. Corre atrás disso aí e eu tô aqui para ajudar. Tô aqui disponível o tempo todo para o que vocês precisarem. Beleza? Isso aí. Um abração. A gente se vê do lado de lá da quarentena. Alô.